Oi, gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que não me conhecem, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnica para pequenos e médios produtores no cultivo de fruta e hortaliça. Hoje esse vídeo vai tratar sobre um ponto que vários agricultores vêm passando por mim ao longo desses 2, 3 últimos meses, que é o quê? O encarecimento dos defensivos químicos. Todos aqui que me acompanham sabem muito bem que eu tenho um conhecimento nos insumos que podem ser utilizados no convencional e na produção orgânica. Mas nesse momento atual, a gente tem que tratar sobre esse assunto sim. Por isso que eu achei bem interessante as dúvidas que eu venho encontrando no campo. Então, você que está aqui me assistindo pela primeira vez ou quem sempre está acompanhando, fica até o final para que eu possa poder dar dicas de produtos e insumos alternativos que possam ajudar na redução do custo de produção, não somente nesse momento que tudo está caro, mas sim todos os momentos, que no caso que é a produção com redução de custo e consequentemente vocês vão ter maior lucro, que essa é a intenção quando nós trabalhamos no campo. E muitos agricultores gostam dele calda de mamona. Existe dois tipos de calda. Nesse momento eu vou falar de o primeiro tipo de calda é você pegar folhas grandes, mais grandes, porque a mamona chega a conseguir folha grande. No caso, 4 folhas. Você vai recolher folhas grandes, sem o talo, só a folha, e 1 litro de água. E vai pegar num recipiente, num pote, numa vasilha que você tiver aí, coloca as 4 folhas ali dentro. Se você não tiver as folhas grandes, pode ser 6 de tamanho médio. Põe ali, coloca 1 litro de água e começa a socar. Soca, vai amassando, vai amassando. Vai sair um caldo verde, bonito até de ver, né? Esse caldo verde você deixa curtir, cobre e você deixa curtir. Na hora de passar em torno de 3 dias, no mínimo, que é o tempo de curtir, você vai pegar, coar num pano esse mesmo litro. Se você utilizar ele puro, você consegue repelir formiga, mas o melhor mesmo é repelir inseto voador. Então acaba funcionando muito bem. E ainda eu acrescento na hora de pulverizar um pouquinho de óleo, detergente e vinagre para poder, de novo, espalhar com o detergente e grudar com o óleo. Aí você deixa a calda em cima da folha, claro que pulveriza em cima e embaixo, sempre. Então vai com o pulverizador por baixo e aí o pulverizador por cima também. Não adianta só a parte de cima, tá bom? Então tem que fazer nos 2 lados da folha. E essa mamona socada com 1 litro de água, você pode fazer mais. No pulverizador de 20 litros, tem gente que usa 1 litro ou meio litro de calda de mamona amassada para pulverizar via costal. Então, de 1 litro por aí, né? Mais ou menos. Tem gente que começa a fazer teste, pulveriza meio litro, aí vê como ficou, aí vem pulveriza 1 litro, e aí muitas vezes tem gente que já põe 1,5 litro. Então, vai de acordo também com a quantidade de inseto, de praga. Quanto mais praga, você pode aumentar um pouco mais. E vai sempre olhando como que tá o controle. Tá conseguindo controlar, tá ficando legal, aí mantém, tá bom? Mantém e continua isso. Lembre-se, faz um intervalo frequente, 1 vez por semana, a 15 dias ou 1 mês. Vai depender de como que tá o comportamento, como que tá
a quantidade de praga na roça. Outra cauda eu falei que são 2 caudas, né, de mamona. A cauda de mamona que eu acho também bem interessante é aquela que você vai ferver. Só que nesse caso vai um pouco mais de mamona. Sabe que é a parte do broto, que daí você tem folhas e o fruto, que é como se fosse um cacho, o fruto espinhudinho da mamona, forma um cachinho. Você vai pegar esse broto que tem talo, folha e fruto na parte de cima da mamona. É 1 quilo de tudo isso, talo, folha e fruto de mamona, para ser fervido, ou seja, você levantou a fervura, começou a ferver, você conta 10 minutos em 10 litros de água. 1 quilo de mamona em 10 litros de água. Levantou a fervura, conta 10 minutinhos. Quando passar os 10 minutinhos, você desliga do fogo ou tira do fogão de lenha. Aquela água que evaporou, desce um pouquinho a calda. Aí você completa o que evaporou para continuar nos 10 litros. É simples. Colocou a mamona, colocou a água, você vai ver mais ou menos onde está o nível de água para você poder aumentar quando terminar a fervura. Se abaixou um tanto assim, então vai lá, coloca mais água até subir e manter 10 litros. Feito isso, esperando ele esfriar bonitinho, você deixa num lugar fresco e escuro, cobre aonde você ferveu ou coloca numa lata, num tambor, aonde vocês estiverem aí, põe no lugar fresco e escuro e deixa no mínimo 3 dias lá curtindo. E passou esses 3 dias, você só vai coar quando for usar e a quantidade que for usar, tá bom? Na bomba de 20 litros, você vai usar 1 litro. Então, é 1 litro da calda coada e 19 litros de água para completar o volume. Então, se você usar uma bomba de 10 litros, você vai pegar meio litro da calda coada e completar o volume para 10 litros, tá bom? Então, que seria 9,5 litros, só para poder vocês entenderem melhor. E o que sobrar, vocês vão guardar nesse mesmo lugar escuro e mais fresco que vocês conseguirem, cobrindo ele, porque ele vai continuar a fermentar sem coar, ou seja, tudo aquilo que vocês colocaram ali de mamona continua nessa calda, porque ele vai fermentar. Quanto mais curtido, melhor. Se vocês usam, por exemplo, essa calda de 10 litros, bem pouquinho, aí você vai ter que começar a diluir um pouco mais ou menos. Então, assim, o produtor ou a produtora vai ver o que é melhor. Fala, eu acho que tá muito forte, vou colocar mais água, não tem problema. Porque a ação da calda de mamona, tanto ela batida e deixa curtir, ou essa fervida que deixa curtir também, ela tem efeito inseticida e repelente. Então ela não deixa o inseto chegar na planta, principalmente o adulto. Então ele tem um poder de repelir quando o inseto é adulto. Para insetos mais novinhos, que a gente chama de os insetos mais jovens, né? Ele pode ter sim um efeito de inseticida, porque daí ele pode levar à morte a esse inseto. Tem pessoas que eu recomendo o uso de um pedaço do fumo de corda para ser adicionado na fervura, para ter 2 agentes muito bons para trabalhar ao nosso favor. Então daí você vai ferver mamona e o fumo, certo, gente? Então isso é um ponto bem interessante, porque daí você
aumenta mais ainda a eficiência desse produto. Porque quando você pode estar enriquecendo essa cauda com plantas que ajudam muito o serviço do inseticida ou do repelente lá na planta, tá bom? Lembrando, todos esses produtos que eu falei a vocês tem que ser aplicado sempre no final da tarde, tá? Para não queimar as folhas ou danificar alguma parte da sua planta. Então a gente sempre espera o sol ficar o mais baixo possível, sem perder a claridade que possa ajudar o trabalho. Então o sol mais baixo possível, na qual você consegue enxergar a sua roça, para poder ainda ter um tiquinho de claridade e fazer o serviço. Então vocês vão pegar e usar sempre no final da tarde, porque qualquer coisa que venha a ter algum problema de queimar, não tem sol batendo em cima da cultura ali. Então daí você não corre o risco de perder as plantas. Independentemente, pode ser produto caseiro, alternativo ou defensivo químico. É melhor aplicar no final da tarde. Sem dizer que de noite, nesse horário no final da tarde, a planta ela tem um narizinho que a gente não vê, onde entra ar e ainda ela joga, ela respira, entra oxigênio e sai o CO2 e vapor d'água. Então, esse tipo de mecanismo, esse órgão que a gente não enxerga, ela fica mais embaixo da folha. Por isso que eu sempre falo, além de você atingir a doença e a praga embaixo da folha, você jogando ou pulverizando embaixo também, dependendo de como for, ele vai absorver um pouquinho. Não faz mal essas caudas que eu falei, tá? Pelo contrário, já tem pesquisa que comprovam isso. Então a planta não vai ficar ruim, vai ficar sem produção por causa de aplicação dessas caudas. Então, por esse motivo, além de vocês encontrar o inseto debaixo da folha que fica escondido, então você pulveriza em cima e embaixo, na planta toda e no solo. Principalmente a cauda de mamona, no solo e na planta toda, tá bom? Então isso é interessante. As caudas de mamona, o detergente, óleo e vinagre, elas podem ser pulverizadas até escorrer. Já a cauda de mamona e as outras, você ainda pode aplicar até escorrer, porque daí você aumenta o poder delas de conseguir repelir e matar essa praga. Então vocês conseguem alongar a sua eficiência por mais vezes em relação à cobertura. Então você garante que está coberta. Então não tenham medo de utilizar. Outro ponto que eu quero esclarecer aqui, uma dica bem legal: todas essas caudas, essas receitas caseiras, para cada litro de volume de bomba, tem gente que tem bomba de 15 litros, tem bomba de 10 litros, tem bomba de 20 e aí vai. Então eu vou falar, para cada litro vocês podem colocar 1 ml de óleo de cozinha e 1 ml de detergente neutro. Óleo de cozinha vai ajudar o quê? A grudar. E o detergente vai ajudar a espalhar, tá bom? Então isso é bem legal. Então uma gruda, outra espalha. Então sempre que vocês usarem essas receitas caseiras, tirando a mistura de óleo, detergente e vinagre que já tem o detergente e o óleo, vocês vão adicionar na cauda de mamona 1 ml por litro de óleo e 1 ml por litro de detergente. Ah, Érica, mas como que eu vou medir? Aí vocês podem até usar aqueles copinhos de xarope que tem umas marcaçãozinha ali. Se não me engano, dá para vocês verem 5 ml e 10 ml.
Então daí vocês podem estar utilizando esses copinhos. Se a sua bomba é de 13 litros e vocês não conseguem quantificar, põe um pouquinho a mais de óleo e detergente e não vai fazer mal. Não precisa ser obrigatoriamente 1 ml de cada. O importante é ter um pouquinho para ajudar na hora de pulverizar, bater um pouco ali aquela calda e manter. Como eu falei que vocês podem pulverizar até escorrer, então um pouquinho ela vai ficar grudada e esparramar, entendeu? Então tem esse ponto também, que eu acho bem legal. Então eu agradeço vocês que ficaram até o final desse vídeo. Eu acho que eu consegui ajudar vocês. Tem várias caldas ainda que eu vou fazer outros vídeos para poder estar ensinando. Tem muito material, tem muita coisa boa, tem muitas receitas que vocês podem procurar na internet, porque eu acho que é interessantíssimo vocês terem essas alternativas. Só que é claro que aqui eu não vou só falar da receita, eu vou falar também de como você aplicar melhor horário, como que é feito, a mistura, isso, aquilo, outro. Ah, uma coisa, não se esqueça de inscrever no canal do YouTube, curtam a minha página no Facebook e no Instagram, e lá no YouTube, se você se inscrever também, ali no sininho e no curtir, vocês vão receber a notificação de outros vídeos que eu colocar lá no YouTube, tá bom? Até mais e até um próximo vídeo que tiver pintando por aí. Tchau!